Esse protagonista resolveu se declarar pra menina que ele gostava, só que no fim das contas ele acabou levando um baita de um fora. Após isso, vemos um amigo dele esperando ele e ele pergunta o que tinha acontecido. Mas após ver como o protagonista estava batido, ele diz que nem precisava perguntar. O amigo do protagonista diz que ele já estava até preparado pra isso. E o protagonista diz que ela tinha dito pra ele que queria focar nos estudos. Mas o amigo dele diz que essa era uma péssima desculpa, já que ela nem gostava de estudar. E de repente, enquanto eles conversavam, acabam chutando uma bola de futebol na direção do nosso protagonista. Mas ele segura com uma mão, como se não fosse nada. O amigo dele diz que o corpo dele é um baita de um mistério, porque mesmo que ele se exercite e faça dieta, ele nunca consegue emagrecer. O amigo dele até pergunta se ele já foi a algum hospital procurar ajuda. Mas o protagonista diz que os médicos só disseram pra ele que se não consegue emagrecer é culpa da genética. Após isso, o protagonista chega em casa e começa a observar os quadros da família dele. Ele conta que a mãe dele sempre elogiou a aparência dele, e diz também que nunca tinha visto o pai pessoalmente. Ele diz que tudo que ele sabia sobre o pai dele é que ele era um lutador famoso, que tinha muitos recordes. Após isso, o protagonista aparece com uma salada e diz que já tava de saco cheio dessa dieta e que ele queria comer à vontade. Depois disso, ele desiste e acaba comendo a salada mesmo. E então, na cena seguinte, vemos o nosso protagonista fazendo caminhada e se lembrando do fora que ele levou. Ele termina após dizer que correu por 15 quilômetros. Depois disso, ele ouve uma voz de um homem misterioso falando com ele. De repente, esse homem misterioso salta de uma altura absurda e cai na frente dele. Ele diz que não precisava ficar com medo, porque ele não veio pra devorar ele. O homem diz que seu nome é Montai e que o dever dele é lidar com os yokais daquela península. Ele diz que o protagonista não sabe de nada e que vai mostrar pra ele tudo o que ele tá dizendo. Após isso, ele pega um saco e joga o protagonista pra dentro dele. E lá ele, né, rapaziada, é o homem do saco. Logo após isso, ele joga o protagonista no chão, e então ele percebe que tava em um lugar muito estranho. No momento em que ele olha ao redor, ele percebe que tinham vários yokais ali. O velho diz que no passado todos temiam aquelas criaturas, mas que no final elas acabaram caindo no esquecimento e virando apenas superstições. Ele conta ao protagonista que ele foi selecionado para participar do grande festival que é realizado para encontrar o rei dos yokais. Ele diz que há 666 anos atrás um yokai se ergueu como soberano e rei de todos. E ele diz ao protagonista que ele era de uma linhagem rara, que era a linhagem dos goblins.